Graça e paz, amados. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma alegria imensa e um privilégio e uma honra para mim estar aqui ministrando nesta manhã, compartilhando nosso coração com vocês. Quero agradecer o Conselho de Pastores de Maringá por ter organizado essa reunião, por ter nos abençoado e chamado pastores e líderes para estarem aqui nessa sexta-feira de manhã, e a sua vida, por você ter saído da sua casa. Eu sei o quanto nós somos ocupados e temos afazeres, e eu me sinto honrado por vocês estarem aqui, dando o tempo de vocês para nós termos esse tempo junto. Mais uma vez agradecer a liderança aqui desse lugar que é tão novo, que é tão recente. Não é novo ou recente no coração de Deus, e já há muito tempo tem sido semeado e orado, mas que é novo em termos de organização, e talvez até ainda não esteja muito claro para todo mundo o que é esse lugar, o que significa esse lugar. E eu quero dividir o tempo hoje com tentar dividir o tempo com duas etapas. Uma, eu quero ministrar um pouco junto, nós vamos olhar para alguns textos bíblicos, compartilhar um pouco da nossa jornada e do que Deus tem falado. E outra é dar um tempo de alguns minutos, tentar falar, não esticar muito. O grande perigo é dar microfone para pastor, como todos vocês sabem. e tentar ter um tempo de perguntas e respostas. Isto, você fazer perguntas e eu tentar responder. Entre eu e o Paulo, nós sabemos tudo sobre o movimento de oração. O que eu não souber, o Paulo sabe responder. e responder algumas perguntas, se vocês tenham, tanto em relação ao ministério que nós trabalhamos hoje, que é a Casa Internacional de Oração, quanto em relação a o que é HOP, por que esse lugar, o que significa, enfim, e eu tentar talvez interagir com vocês. Às vezes esse tempo de perguntas e respostas às vezes é mais frutífero do que alguns outros tempos. Eu quero tentar fazer isso nessa manhã com vocês, amém? Mas eu quero dizer que realmente eu estou me sentindo honrado por ter esse tempo com vocês aqui nessa manhã. Quero só fazer mais uma oração, colocando meu coração mais uma vez diante do Senhor e a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, te louvando porque o Senhor está aqui, porque o Senhor está interessado nesta reunião, porque o Senhor olha para nós como indivíduos, e o Senhor tem algo para cada um de nós, nesse estágio da nossa vida, nesse tempo e nessa hora. Obrigado por me trazer aqui, Senhor, e por permitir esse tempo precioso. Pai, eu oro pelo coração de cada um desses líderes, esses homens e mulheres que estão aqui nessa manhã. E eu oro sobre eles, Pai, o que Paulo orou intensamente e diariamente pela liderança da igreja de Éfeso. Eu oro, Senhor, Efésios 1, 16 e 17, sobre os teus filhos. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere um espírito de revelação e conhecimento nessa manhã. Pai, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos do espírito de cada pastor e líder que está aqui nesta manhã, e também de cada pastor e líder, cada pastora, cada líder desta cidade de Maringá, desta região. Pai, das 700 igrejas dessa região, dessa cidade, que o Senhor libere um espírito de revelação e conhecimento, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós saibamos qual a esperança da nossa vocação, para que nós entendamos qual é a herança de Jesus em nós, e para que nós nos movamos e recebamos e tenhamos a revelação da grandeza do seu poder em nós, que é o mesmo poder que operou em Jesus Cristo ressuscitando-o dos mortos. Pai, eu libero isso sobre a vida dos teus filhos, e eu oro que o teu Espírito Santo venha, Senhor, nos ajudar, quebrar as nossas resistências e barreiras, e nos dar um tempo abençoado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu me sinto extremamente em casa aqui em Maringá, porque tenho muitos amigos aqui, porque já morei aqui há alguns anos. Não foram muitos anos, mas foram tão marcantes. O meu sogro pastoreou aqui muitos anos. Foi aqui que eu comecei a namorar, fiquei noivo e casei. E foi aqui que meu filho nasceu. Meu segundo filho, eu tenho 2 filhos, eu sou casado com a Jaqueline Kaufmann, filha do pastor Silas Kaufmann. E nós temos algumas décadas de um feliz e abençoado casamento. Temos 2 filhos, a Rebeca e o Rafael, e os 2 também servem ao Senhor, amam o Senhor. E depois de alguns anos de ministério, o Senhor nos trouxe aqui para Maringá por 2 anos, por isso até que nosso filho nasceu aqui, 2 anos e pouco. E depois o Senhor nos levou para São Paulo, e aí nos levou para Londres. Em Londres nós moramos quase 20 anos, e agora estamos há 4 anos lá na Casa Internacional de Oração em Kansas City, IHOP, servindo ao Senhor e experimentando algumas coisas muito intensas e muito novas em vários aspectos da nossa vida e ministério. Eu sou pastor há muito tempo, eu me considero pastor. Uma das coisas que eu e a Jaque sentimos muita falta nessa nova fase que nós estamos vivendo nesses últimos 4 anos, é de não estarmos diretamente pastoreando uma comunidade. Nós amamos pastorear, amamos pessoas, amamos discipular, e por anos, em todos os anos da nossa vida, nós sempre pastoreamos. Nós fomos para Londres e começamos uma célula na nossa sala, que se tornou uma igreja, que cresceu e gerou muitos frutos, e é tão bom. Nós hoje vivemos lá no IHOP, nós até pastoreamos um pouco, mas nós não somos os pastores principais. O IHOP é uma comunidade muito diferente do modelo de uma comunidade de igreja local, mas cresceu muito nesses 20 anos de existência, e tem hoje 1.500 pessoas, mais ou menos, tempo integral, entre alunos e o que nós chamamos de staff. Em português seria funcionário, mas eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que a palavra staff é mais bonita, não sei porquê. Que são pessoas, muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas que Deus chamou para lá, que sentiram que Deus tinha uma estação para eles lá, e que trabalham em diferentes ministérios. E eu vou dar um pano de fundo assim, bem rapidinho sobre o IHOP, e o que é e por que ele existe. Não estou aqui para fazer propaganda do IHOP, nem para propagar o IHOP, de forma nenhuma. O IHOP em Kansas City só existe em Kansas City, não abre outros, não tem ligação com nenhum outro ministério de oração em termos de cobertura ou em termos de ligação administrativa, nem na América e nenhum outro lugar do mundo. Deus deu essa ordem para a liderança do IHOP antes de começar, e eles são muito fiéis nisso, mas ao mesmo tempo abençoa, equipa, treina os ministérios de oração em muitos lugares, e hoje temos ministérios em vários continentes, assim, porque as pessoas vão lá e há conexões. E uma das razões de eu estar lá, eu e a Jaque estarmos lá, é que há 4 anos atrás nós fomos convidados, e Deus falou que era para nós irmos, para liderarmos o departamento de fala portuguesa do IHOP, iniciarmos e liderarmos, para conectarmos com o mundo de fala portuguesa, as nações de fala portuguesa, especialmente o Brasil, e esse tem sido o nosso foco nesses últimos 4 anos. Então, eu quero falar com vocês nessa manhã um pouco desse lugar de pastor, de pastorear por muitos anos, e da minha experiência pastoreando e de alguns desafios que Deus colocou no meu coração há alguns anos atrás. E eu quero compartilhar um pouco isso com vocês, usando alguns textos bíblicos. Nessa minha jornada, especialmente nos últimos, talvez, 10 anos, eu não tenho dúvida de que Deus está fazendo
algumas coisas muito especial na terra. Ele sempre fez. Na verdade, falar isso é um pouco redundante. Deus sempre trabalhou, né? Deus sempre trabalhou nas gerações e nós somos parte, né, de que Deus vem fazendo ao longo dos anos. Mas tem alguma coisa que tem movido no meu coração, e não é muito longo, talvez 10 anos, eu diria, ou quase 15. Alguma coisa de entender que nós, de certa forma, vivemos em uma geração um pouquinho diferente das outras. E quando eu comecei a pensar isso, eu comecei a estudar na própria Bíblia, se isso é assim, né? Porque às vezes a gente tem algumas noções de que, ok, eu vou fazer meu ministério, vou fazer a minha parte, vou viver, vou criar meus filhos, vou ser fiel ao Senhor, né? E isso vai ser o suficiente, e é suficiente, mas sem entender um pouco mais, um quadro um pouco maior. E era assim que mais ou menos eu vivia, mas o Senhor começou a falar comigo sobre o tempo em que nós estamos vivendo, e a importância de eu, como homem de Deus, pastor, servo de Deus, líder sobre algumas vidas, entender os tempos e as estações. E isso tem me desafiado muito nos últimos anos, e os textos que eu vou compartilhar com vocês hoje, acho que tem uma profunda ligação com isso tudo. Mas eu tenho entendido que nós somos parte de uma geração especial. Talvez uma geração de transição, e há gerações de transição. Há gerações que são ok, todas as gerações são importantes, porque Deus vem construindo, mas há algumas gerações que Deus enfatiza que naquela geração Ele vai fazer alguma coisa. Deus tem um tempo, e Ele tem esse controle sobre o tempo. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos dizer que Deus sempre antecedeu, e essa é uma das funções do profético na Bíblia, não é? O que Ele ia fazer lá na frente. Ele sempre falou o que Ele ia fazer. E vocês sabem disso, né? Desde Gênesis 3, Deus já falou que Ele ia mandar Jesus Cristo, não é? Quando Ele estava dando a sentença para a serpente, Ele já profetizou a vinda de Jesus. E aí, ao longo da caminhada bíblica, a gente vai entendendo que Deus fala sobre tempos especiais, gerações especiais. Então, não é esse o meu tema, poderia falar muito aqui sobre isso, mas a geração da primeira vinda de Jesus foi muito especial. A geração que antecedeu um pouquinho, se você pensar que por 400 anos, Deus ficou silencioso. Entre o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento, nós temos um período de 400 anos. E não é que Deus ficou silencioso, coisas aconteceram, mas nós não temos nenhum livro inspirado, que ficou na Bíblia, parte desses 400 anos. O que foi um período assim único na história de Israel, nunca passando tanto tempo sem a gente ter pelo menos um profeta na Bíblia que profetizou naquela geração. E aí você vai estudar aquele período, muitas coisas aconteceram e tal, de formação. Mas aí Deus rompe o silêncio, e Deus rompe o silêncio com João Batista, não é? Com o começo lá do Novo Testamento, com aquela geração, e aí a gente já é introduzido para essa... mas se você prestar atenção, você vê que por algumas décadas Deus preparou aquela geração. A Bíblia não fala muito sobre isso, mas fala em Lucas 2, fala-nos em João 1, 2, e às vezes se nós passamos muito rápido por alguns versos, porque a Bíblia é muito prática às vezes, e pulamos de prestar atenção de como Deus tinha pessoas que estavam super antenados com o momento profético. E a Bíblia não nos fala de muitas dessas pessoas, que a maioria não estava, porque o sacerdócio naquela época estava meio perdido, meio sem referência, não é? Lembra que tudo que eles queriam é manter o poder lá em Jerusalém, e então eles tinham feito uma aliança com Roma, eles queriam manter uma aparente paz, não incomoda a Roma, a gente não incomoda, a gente faz umas coisinhas que eles pedem, e a gente vai levando, eles nos dão autoridade, eles deixam a gente ser semi-independente, e vamos que vamos, e não vamos incomodar eles. Acho que uma das maiores
ataques a Jesus, se você lê nos evangelhos, era a preocupação daqueles que estavam lá no poder e que tinham o poder em Jerusalém de não perturbar os romanos. Vamos eliminar qualquer um que perturbe os romanos. E eles até levaram Jesus para a cruz com um desses argumentos. Ele diz que não serve César, lembra daquela coisa toda? Porque eles não queriam perder aquela posição cômoda. E aí, se você lê, você vê Simeão, né? Você vê o pai de João Batista, você vê Ana, em Lucas 2, que por décadas intercedia, e o Senhor disse que ela veria a salvação de Israel. E você vê, quando Jesus é apresentado no templo, o sacerdote que calhou naquele dia, Deus tinha dito para ele: você não vai morrer, os seus olhos verão o Messias, verão o Salvador de Israel. Então a gente vê que Deus preparou um grupo de pessoas, preparou João no deserto. Eu estou falando isso para dizer que eu tenho uma convicção no meu coração hoje de que nós somos uma geração muito parecida com aquela geração. Eu não sei exatamente dizer para vocês qual estágio nós estamos disso tudo, mas eu tenho uma convicção pessoal de que nós somos ou a última geração, ou a geração do retorno de Jesus, ou a geração que está preparando a geração para o retorno de Jesus. Isso é, os nossos discípulos, os nossos filhos, talvez para alguns de vocês, os nossos netos. E se isso é verdade, se eu estou certo nessa minha análise, e muitas pessoas pensam assim hoje, que eu respeito e são muito estudiosos da Bíblia, nós precisamos prestar muita atenção no que Deus está falando, porque a Bíblia fala mais da geração do retorno do Senhor Jesus do que da geração da primeira vinda de Jesus. Há mais textos na Bíblia sobre a geração da segunda vinda de Jesus do que sobre a geração da primeira vinda de Jesus. O que é surpreendente, de certa forma. E nós enfatizamos e estudamos bastante o que aconteceu lá e a geração da primeira vinda, e tiramos exemplos e modelo, o que isso é precioso. Mas há um lugar, e eu tenho sido muito desafiado nesse lugar. Bem, eu estou falando isso para dizer que tem algumas coisas que Deus está fazendo na terra que estão muito aceleradas, que são muito especiais. E eu creio que o movimento de oração e o que o IHOP representa, o que as casas de oração, as salas de oração, as igrejas que têm levantado o movimento de oração, os outros movimentos de oração que não tem nada a ver com o IHOP, mas que têm sido levantados por outras pessoas, em outros países, com outras visões, as torres de oração, tudo que está acontecendo de oração e adoração na terra tem a ver com uma dessas coisas que eu creio que Deus está fazendo hoje, para nos trazer para um lugar de preparação, e para prepararmos essa geração do retorno do Senhor. E nós, como líderes, temos um tremendo desafio, porque uma coisa é pastorear uma geração para levá-los ao Senhor. Outra coisa, um pouquinho diferente, bem diferente, é pastorear e preparar a geração do retorno do Senhor. E eu queria deixar você com esse desafio, embora eu não vou entrar nesse tema. Mas eu creio que tudo faz parte de algumas coisas que Deus está fazendo na terra. 5 ou 6 anos atrás, houveram 2 reuniões dos maiores líderes de missões do mundo, das maiores organizações missionárias do mundo. Uma organização que tem 5 mil missionários, outra que tem 10 mil, tanto denominacionais como independentes, e de organizações de tradução da Bíblia, como o Wycliffe, e as outras 4 ou 5 que têm as maiores, e a Missão Batista do Sul dos Estados Unidos, que é a maior missão denominacional do mundo, e todos eles reuniram pela primeira vez na história moderna, ou da história até, eles se reuniram. E o foco dessa reunião, porque algumas pessoas, teve uma reunião muito grande em Genebra, na Suíça, e como fruto dessa reunião, convocado pelo Comitê de Lausanne, vocês já ouviram falar do Comitê de Lausanne, missionário e tal, e aí
como fruto disso, esse grupo começou a se articular e fez essa outra reunião. E o foco era, vamos saber aonde a gente está na agenda, porque Jesus falou, e esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, a todos os povos, a todas as etnias, então virá o fim. E é comum um entendimento teológico de que, para Jesus voltar... Obrigado, José. José já me conhece há umas 4 décadas, sabe que café... A gente jejua de tudo, menos de café, né, José? E aí, a visão era, vamos ver o que cada um está fazendo, onde nós estamos, porque por muito tempo, se você ler alguns livros missiológicos de 1 ou 2 décadas atrás, talvez 2 décadas atrás, a ideia era, eu fui fazer um curso de pós-graduação em missões na Inglaterra, há alguns anos atrás, a ideia era... Ok, se olhar o quadro, o tanto de etnias que tem, as 16 mil etnias, nós vamos levar pelo menos mais 100 anos para completar a tarefa, para completar, não é, Mateus 28, esse evangelho, e de pregar o evangelho a todos os povos, a todas as etnias. Então, essa ideia de que ainda vai muitas décadas para completar a tarefa e para... Então, a gente não pode falar de... Algumas pessoas ainda falam isso, a gente não pode falar do retorno de Jesus sem olhar para isso e sem... ele não vai voltar se essa parte não se cumprir. Porque Jesus falou isso claramente em Mateus 27, 14, em Lucas, e outras partes da palavra fala que o evangelho será pregado a todos os povos. E Jesus colocou isso como uma das... Tem outros 23, 24, talvez mais... coisas que Jesus falou que aconteceria como sinal da sua volta, mas uma delas é essa. E eles se reuniram 5, 6 anos atrás, 2 vezes, e a conclusão que eles chegaram, quando olharam para o que cada missão estava fazendo, mapearam o mundo, dividiram o mundo em regiões, e o que as organizações de tradução da Bíblia estavam fazendo, o que estava acontecendo, e eles chegaram à conclusão, pela primeira vez na história, de que é possível, é alcançável essa geração completar a tarefa e o mundo todo ter um testemunho de Jesus em todas as línguas, povos e nações, em todas as etnias. Pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história nós estamos convivendo com uma geração que tem uma nação chamada Israel, depois de 2000 anos, que tem uma capital chamada Jerusalém, que está, queira ou não queira, começando a ser reconhecida pelas nações, e pela primeira vez na história, a igreja está dizendo, está ao nosso alcance completar a tarefa. E esse grupo fez até um plano ousado, porque eles dividiram o mundo em partes, para não repetir o trabalho, aonde um está enviando missionário, nós vamos enviar para outro lugar e apoiar, aonde um está... Porque o que acontecia antes é que um grupo estava traduzindo a Bíblia para a Wycliffe estava traduzindo a Bíblia para um grupo, e o outro grupo não orquestrado estava traduzindo para o mesmo grupo, então eles se uniram e falaram, vamos otimizar o trabalho, se vocês estão fazendo para esse grupo, nós não vamos fazer para o outro. E eles colocaram um alvo, isso foi uns 6 anos atrás, e estão trabalhando para esse alvo. Todas essas organizações continuam se reunindo, e o alvo é, até 2025, completar a tarefa da evangelização mundial. Isso é desafiante, é empolgante. Só para falar mais uma coisinha, há 2 décadas, 3 décadas atrás, ainda era muito difícil traduzir a Bíblia para uma nova língua. Antigamente levava quase que uma geração. Missionários iam para uma tribo, para um lugar, e ficavam, você já leu histórias em livros, e ficavam 40 anos para aprender a língua, codificar a língua, botar aí, alfabetizar as pessoas que falavam a língua, porque não é porque eles falam a língua que eles sabem ler a língua deles. Então eles tinham que criar a língua, criar um alfabeto. Veja como é técnico esse trabalho. E ir lá, e ganhar a confiança deles, e aprender a língua, depois ensinar a língua para eles, ler e escrever. Aí traduzir uma porção da Bíblia, dar para eles a Bíblia na língua deles. Quer dizer, era um processo de 40, 50 anos. Há histórias de missionários que gastaram a vida toda traduzindo um evangelho ou parte do Novo Testamento numa dessas tribos. Levavam anos, décadas. Você sabe quanto tempo leva hoje
por causa da tecnologia, por causa de programas de computador, para fazer tudo isso que levava 40 a 50 anos? Quanto tempo hoje uma organização como a Wycliffe, quando identifica uma língua, tem alguém lá, leva hoje para fazer todo esse trabalho? 18 meses. Não é mais 40 anos, não é mais 18 meses, por causa dos softwares, por causa de toda essa tecnologia que eles colocam lá, a coisa, enfim, vocês entendem a coisa, né? 18 meses, e eles dizem que eles estão trabalhando para que seja dentro de um ano, uma nova língua seja identificada, decodificada, criado o alfabeto, e eles estão investindo milhões, há pessoas investindo milhões no reino, nesses programas, as organizações como o Wycliffe, tem algumas outras, Deus está abençoando, e eles estão a todo vapor, dizendo que na próxima década o alvo é ter um testemunho, ter uma porção da Bíblia em todas as línguas e etnias conhecidas. Talvez eles não alcancem em 10 anos, mas talvez sobre pouco para os próximos 10 anos. Mas o meu ponto aqui tem algo acontecendo na Terra que nunca aconteceu em nenhuma geração antes. E Deus despertar a igreja para um lugar intenso de oração e adoração. É muito claro na Bíblia que a geração do retorno do Senhor será uma geração de grandes conflitos. Trevas vão crescer muito e luz vai crescer muito. Mas é muito claro na Bíblia que Deus vai preparar a sua igreja, a igreja que der atenção a Ele, e será uma igreja muito conectada com Jesus, uma igreja muito avivada, uma igreja triunfante, porque a igreja que Jesus vem buscar é a noiva que está à espera de Jesus, uma igreja sem mancha e sem ruga. E a Bíblia termina com a igreja nesse lugar, o Espírito e a noiva dizem vem, Apocalipse 22. A Bíblia termina com a igreja mundial, isso nunca aconteceu antes, na identidade de noiva, sabendo quem ela é, e em uníssono, orando uma só oração e clamando um só clamor: Jesus, volta. Nós queremos o Senhor mais do que qualquer outra coisa. E é o som desta igreja que entende quem ela é, que anda na identidade, nessa nova identidade, e nunca aconteceu isso na história antes, que Jesus voltará e que as coisas se cumprirão. E eu acredito que nós somos parte desse processo, nós estamos desafiados, há muitos desafios, mas nós somos parte disso. Então Deus está fazendo muitas coisas na terra, o meu ponto é esse. Deus está fazendo muitas coisas, não é só uma coisa. Deus tem levantado igrejas locais e ministérios. Eu acho que um dos principais trabalhos de Deus e sempre será, enquanto estivermos aqui, igrejas locais, igrejas nas comunidades. Quando nós vamos plantar trabalho missionário, o foco é plantar igrejas e deixar igrejas que continuem o trabalho naqueles locais. Então, Deus faz e sempre vai fazer isso. Jesus disse: eu estou edificando a minha igreja. Algumas vezes Deus levanta algumas coisas que têm um formato um pouquinho diferente do formato da igreja, porque a igreja não está fazendo o que ela deveria estar fazendo. Então Deus desperta e forma algumas coisas que, do ponto de vista do céu, na verdade, tudo é a igreja. Do ponto de vista de Deus, Ele tem a igreja. Porque todos nós somos a igreja, amém? Você pode falar: eu sou um missionário, mas você é a igreja, não é? Uma escola bíblica que não é uma igreja local, mas é uma escola bíblica, que é um seminário bíblico, uma escola de teologia. A gente não vai falar que aquela escola de teologia é uma igreja. A gente até chama, é uma escola, às vezes se ela é independente, tem centenas. Ela é uma escola de teologia que está formando pessoas, pastores e líderes. Eles não são uma igreja, mas, do ponto de vista do céu, eles são parte do corpo de Cristo e Deus vê as coisas todas como uma só. E, às vezes, Deus inspira algumas coisas para despertar a igreja. E aí, por uma estação, você precisa de algumas coisas, e depois elas são um pouco desnecessárias, de certa forma, e até Deus transiciona. Deixa eu dar um exemplo, para chegar onde eu quero falar. Tenho que cuidar com o meu tempo. Há uns mais de 100 anos atrás, século retrasado, o primeiro missionário moderno
foi William Carey. Antes dele, teve um movimento missionário dos moravianos, que foi uma coisa muito espontânea, né? Essa comunidade lá na Alemanha, que nasceu com o Conde Zinzendorf, e que era um grupo não muito grande, e eles estavam no meio de perseguição e foram para esse lugar, e esse conde tinha casas lá, e tinha uma vila, e ele protegeu eles, e um avivamento começou a acontecer, e eles começaram a orar, e não pararam de orar, e essa reunião de oração deles, contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durou 120 anos. E desse grupo de moravianos, basicamente nasceu um movimento missionário moderno. Eles começaram a enviar missionários, porque as pessoas ficavam lá no lugar de oração, e Deus começava a falar para eles nome de ilhas, nome de lugares para irem e tudo mais. Mas, um pouquinho depois disso, eu vou dar só essa história. William Carey era batista na Inglaterra, e Deus chamou ele para a China, e ele foi para a organização, para a igreja dele, para a denominação, para a igreja dele, e disse: Deus está me chamando para a China, como é que faz? Vocês precisam me enviar. E a resposta do grupo de homens naquela época foi assim: se Deus quiser evangelizar a China, Ele vai fazer sozinho, não precisa de você. Porque a igreja não tinha visão missionária, não tinha. Era algo que não tinha sido restaurado na igreja. Falar disso hoje não é? E aí ele era tão forte nele que ele falou: eu vou sozinho então. Tipo, ele foi um pouco rebelde, mas não foi rebelde, não é? William Carey é considerado o pai de missões modernas, e ele foi. E aí, através da vida dele, parte da China foi impactada. No final da vida dele tinha mais de 1000 missionários que a organização dele. E ele começou uma organização missionária chamada WEC. E essa organização missionária foi a pioneira das organizações missionárias. Então, era uma organização missionária que não era de uma igreja local ou de uma denominação. Vocês estão comigo? E foi uma coisa meio nova, tipo, não tinha isso antes. Mas Deus precisou inspirar organizações missionárias porque a igreja não estava fazendo missões. Estão comigo? Então, às vezes, Deus levanta algumas coisas diferentes, não porque Deus não quer usar a igreja local, mas para despertar as igrejas para este lugar. E eu acredito que o que está acontecendo, em parte, com o movimento de oração hoje, tem a ver com isso. Então, eu vou contar um pouquinho da história do IHOP. Não é muito diretamente a minha história e a da Jaque, porque a nossa história estava paralela lá em Londres. Mas eu quero deixar vocês 5 minutinhos, e eu vou entrar em 2 ou 3 textos e a gente vai fechar. Em 1984, Deus visitou o pastor Mike Bickle. Ele estava no Egito fazendo uma viagem missionária, e o Senhor falou para ele: eu vou começar algo nessa geração única e diferente, eu vou redefinir cristianismo dentro dessa geração, e eu vou trazer algumas coisas novas e diferentes. E ele ficou com aquilo no coração. Foi muito intensa a visitação do Senhor, ele disse que foi uma voz audível do Senhor como ele nunca tinha sentido antes. E aí ele voltou para Kansas City, que era a cidade que ele morava. Deus tinha levado ele para lá para pastorear uma igreja. Tinha uma igreja de uns 600 pessoas, era uma igreja nova, tinha 1 ano e pouco. E ele recebeu uma palavra profética muito intensa de um homem que ele não conhecia, chamado Bob Jones, e que depois se tornou uma referência profética nessa geração. Bob Jones morreu 2 anos atrás, com 80 e poucos anos, e foi, ao longo de várias décadas de ministério profético, das referências proféticas dessa última geração. Mas naquela época ele nem sabia, nem conhecia, e o Bob Jones profetizou algumas coisas para ele, muito intensas, e que parte da profecia é que Deus ia levantar um movimento lá em Kansas City, e que ia trazer as nações da terra lá, e que ele ia colocar Kansas City no mapa, espiritualmente e economicamente, e que de lá Deus ia estabelecer adoração e oração contínua no espírito do tabernáculo de Davi, aquilo que ele tinha inspirado Davi para fazer, e que isso era parte da restauração ou do processo de que Deus estava fazendo para despertar a igreja nessa última hora para algumas coisas que a igreja precisava ser despertada.
e especialmente oração e adoração, e uma visão mais do céu, de como Deus vê a adoração e como Deus vê a intercessão. E aí essa palavra foi muito forte, muito clara, mas o pastor Mike anotou, guardou, e Deus começou a falar outras coisas. Por 16 anos, a igreja, ele continuou pastoreando, e a igreja dele cresceu para uns 3 mil membros, mas eles guardaram aquilo, e nesses 16 anos Deus foi... a gente tem horas e horas de histórias de que Deus foi falando, e eu não quero ficar nesse lugar aqui, mas por 16 anos Deus foi falando muito claramente, dando muitas coisas específicas do que Ele iria fazer lá, e do porquê Ele ia fazer. Tinha a ver com a nação de Israel, tinha a ver com levantar um movimento de oração, que ao invés de se ofender com Israel, iria ser intercessor por Israel. E tem uma coisa aí que eu quero fazer esse link, e quando vocês forem em Kansas City, quero convidar vocês para irem lá, falar um pouco sobre isso, 2 minutos no final. Tem uma coisa muito intensa nessa história toda. Por que Kansas City? Por que Deus levantou o IHOP lá? E Deus tem levantado outros lugares de oração em muitos lugares, creio que está levantando aqui. Ele disse que ia levantar em toda a terra. Mas tem uma coisa única nessa história lá, que é porque Deus falou para o Mike, nessa profecia, que esse movimento de oração ia ter das missões, um dos chamados seria orar por Israel. Porque nessa última hora, as nações iriam se ofender com Israel, iriam se levantar contra Israel, e parte da igreja não ia entender o Israel, e era para ele levantar um movimento de intercessão por Israel, como parte do projeto de Deus. E Deus falou assim, e eu estou fazendo isso porque ele estava num outro lugar da cidade, num lugar bem rico da cidade com a igreja dele, que essa era a visão dele, alcançar as pessoas mais de posse da cidade e tudo mais. E Deus falou, eu vou mudar você para esse outro lugar, que era um dos lugares mais pobres da cidade, uma outra cidade grudada, perto. E ele falou, não vou nunca para esse lugar, meu povo não vai lá nem para fazer compra, nem passa lá, porque é perigoso e tal. Mas aí Deus falou, eu vou mudar você para lá porque tem uma ligação profética com o Truman. E ele nunca tinha ouvido falar disso, ele só sabia que o Truman tinha sido de Kansas City, tinha nascido lá em Independence, que é uma cidade lá perto, tinha vivido a vida toda dele em Kansas City, e tinha sido presidente dos Estados Unidos, quase que por acaso, depois da Segunda Guerra Mundial. Eu não sabia nada sobre o Truman, mas lá nesse lugar, nessa cidadezinha, que chama Grandville, antes de existir essa cidade, era a fazenda da família do Truman, e era onde ele foi criado. E Deus falou para ele nessa profecia, eu vou mudar vocês e o movimento de oração lá para a propriedade do Truman, porque isso vai ser um sinal profético para os últimos dias, para vocês como comunidade, e como o Truman foi meu intercessor político por Israel, vocês vão ser intercessores espiritual por Israel. É uma história muito interessante e longa, e Deus fez isso de uma forma muito sobrenatural. Alguém comprou uma propriedade lá, um prédio, e deu a propriedade para o ministério começar, e eles começaram lá esse ministério de oração. E tem muitas coisas interessantes sobre o Truman, quando ele criou, ele fortaleceu as Nações Unidas, ele foi praticamente o orquestrador das Nações Unidas, e ele escreve na biografia dele que ele fortaleceu as Nações Unidas com um propósito, e o propósito era criar o Estado de Israel. E ele diz na biografia dele que Deus falou para ele que ele iria ser, ele diz, eu sou intercessor por Israel desde antes de ser político, e Deus me falou que eu ia ser instrumento na fundação do Estado de Israel, e ele foi uma pessoa extremamente importante, aliás, a pessoa, a chave para Israel ser fundado em 1947. Ele é o único presidente de qualquer outra nação que tem uma estátua em Israel e que é homenageado, porque Israel reconhece que sem o Truman, Israel não existiria naquele contexto. E tudo isso tem uma ligação muito intensa com que Deus, com os sinais dos tempos, não é? E nós sabemos as profecias bíblicas sobre a volta de Jesus, e Jesus, para Jesus voltar a segunda vez, precisa existir uma nação chamada Israel, e precisa existir uma cidade chamada Jerusalém, governada por judeus. E sem isso, porque Jesus falou assim, Jerusalém, eu não vou voltar para você sem você me receber e dizer, bendito que vem em nome de Jesus. Só aí você para pensar e diz, bom,
Então, para Jesus voltar, tem que existir uma cidade, tem que existir judeus lá, e eles têm que reconhecer Jesus. Senão a profecia bíblica não se cumpre. E a profecia bíblica vai se cumprir. E tudo que a Bíblia fala se cumpre. Então é fascinante. Quero recomendar a vocês prestarem um pouco atenção nisso. Isso foi em 84, essa palavra profética. 16 anos depois, em 99, Deus, depois de muitas histórias, eles já estavam lá nessa propriedade, já estavam no prédio, a igreja já tinha mudado, tinha umas 3.000 pessoas, e Deus falou claramente para o Mike Bickle: é hora de começar. E aí, em maio de 99, com um grupo de alguns líderes, ele passou a igreja para uma outra liderança, e ele começou esse grupo chamado Casa Internacional de Oração, IHOP, em Kansas City, ou de Kansas City, em Kansas City. E em setembro de 99, eles começaram uma reunião de adoração e oração. Então tem sempre música acontecendo, e intercessão, e adoração, intercessão variada. Em setembro de 99, e essa reunião de oração, o som naquele lugar de adoração e de oração não parou até o dia de hoje. Então, em 19 anos, quase 19 anos vai completar, naquele lugar, existe adoração contínua e oração contínua. E Deus disse: isso será um sinal para as nações, será um sinal do que eu estou fazendo, e eu vou inspirar isso em toda a terra. E aí, nesses 19 anos, nesses 20 anos, tem havido uma explosão do movimento de oração e adoração na terra, em formatos diferentes. Muitos não usam o nome HOP. HOP é simplesmente House of Prayer, e é House of Prayer em inglês, e vem de Isaías 57, vem que Jesus falou em Mateus: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas não é necessário usar o nome HOP, a gente não está importando ou exportando o nome necessariamente. Tem muitos movimentos de oração dentro de igrejas locais ou em casa. A maioria são igrejas que estão entendendo: nós precisamos orar mais e buscar mais a Deus para a nossa vida pessoal e para essa hora. Mas há um número muito grande de lugares como esse, onde pastores começam às vezes com um grupo pequeno, onde líderes estão entendendo, oram por anos, e onde Deus inspira algumas pessoas para começar, abre portas, faz milagres, dá prédio, dá uma casa, ou faz coisas para que esses movimentos, esses lugares de oração e adoração sejam estabelecidos na terra. E basicamente, eu vou deixar vocês com esse verso, e vou aqui entrar nos 2 textos que eu quero deixar com vocês para fechar isso. Basicamente, Deus está cumprindo Malaquias 1:11. Anote aí, depois você lê. Medite em Malaquias 1:11, porque é bem chave esse texto. Em Malaquias, quando Deus está fechando lá as coisas com Israel, Israel está bem disperso. Israel fez do relacionamento com Deus uma religião, e a coisa do cristianismo de um dia por semana, não é? A coisa de eu sou crente tal, vou na igreja no domingo, e o resto da minha semana eu amo a Deus, mas eu dirijo a minha vida como eu quero. Cristianismo de um dia por semana. Deus não é o Senhor da minha vida, Ele é um item na minha vida. Era o que Israel vivia naqueles dias. Faziam os ofícios religiosos e viviam uma vida comprometida com o mundo no resto dos dias. Mas continuavam fazendo lá, frequentando, vindo, quando tinha que fazer o sacrifício, vinha. E aí Deus interrompe em Malaquias, e é muito forte, Deus fala umas coisas muito fortes lá. E Deus fala, Malaquias 1, 9, 10, que queria que tivesse alguém que tivesse coragem e fechasse as portas do templo e não fizesse mais esse sacrifício, porque vocês estão dando sacrifício para mim, mas o coração de vocês está longe de mim, e a oferta de vocês me cheira mal. E Deus fala umas coisas muito fortes lá em Malaquias. Mas no verso 11, Deus dá uma palavra profética de esperança, e é isso que eu queria deixar com vocês. Porque no verso 11, Deus fala assim para Israel: mas eu tenho um plano. Israel, eu estou falando tudo isso para vocês, mas eu tenho um plano. Eu não estou preocupado que eu não vou ter adoração na terra, porque vocês não estão querendo me adorar. E Deus fala: um dia haverá um tempo na terra em que eu serei buscado e adorado por todos os povos da terra. Incenso subirá diante do meu altar. E aí Deus diz: desde o nascer do sol ao poente,
isso é, todas as nações e continuamente, o meu nome será adorado. E oração subirá, incenso subirá para o meu altar de todas as nações da terra. E irmãos, Deus está cumprindo Malaquias 1:11 nos nossos dias. O movimento de oração e adoração na terra, das diversas expressões que tem, seja oração um dia por ano, como alguns movimentos fazem, seja oração de torre de oração, e seja oração com adoração. Eu acredito que oração, a música e a oração, como funciona no céu, é um modelo que Deus está restaurando para a terra, que está atraindo uma nova geração, que está despertando as pessoas para vir para o lugar da oração como nunca. Eu acredito que Deus está enfatizando isso, mas tem muitas outras coisas acontecendo. É parte de Deus estabelecer adoração contínua na terra, cumprindo Malaquias 1:11. Mas, irmãos, então, nesses 19 anos, o IHOP cresceu muito, Deus cumpriu o que Ele falou que ia fazer, milhares de pessoas passaram por lá, quase 16 mil pessoas, tempo integral, ficaram um tempo ou outro lá. Hoje tem mais ou menos 2.000 pessoas, entre alunos e pessoas que são intercessores e músicos e cantores intercessores. E Deus tem espalhado isso pela terra de diversas formas e tem inspirado igrejas, pessoas com sonhos, palavras proféticas, revelação na Bíblia. Esse foi o nosso caso. Deus nos interrompeu lá em Londres em 2001, 2002 e nos levou para o lugar secreto de uma forma como nós nunca vivíamos antes. E o que eu vou deixar para vocês hoje na Bíblia é um pouco parte desse processo. E começou a falar sobre adoração contínua, orar por Israel, final dos tempos, vinda de Jesus, sem nunca nós termos ouvido falar de IHOP, ou que existia um movimento em Kansas City. E nós começamos a receber muito intensamente. Começou com a Jaqueline, minha esposa, e depois eu, depois nossos filhos, depois nossos jovens. E aí foi depois disso que Deus nos conectou com a Casa Internacional de Oração lá em Kansas City. E nós experimentamos um pouco desse movimento de casa de oração lá em Londres também. E nessa época Deus falou, eu vou usar vocês no Brasil especialmente. Deus não falou muito de fala portuguesa. Eu vou levar vocês pelo Brasil e vocês vão ser um dos instrumentos para ajudar ou para implantar, para estabelecer. Deus mostrou fogueiras, Deus mostrou cidades, Deus mostrou que em cada cidade Ele ia estabelecer uma fogueira, e essa fogueira ia crescer, ia virar um grande incêndio no Brasil. E quando virasse esse grande incêndio, na visão, as chamas tocavam a África, tocavam a Ásia, tocavam os continentes. E eu acredito que é o que Deus está fazendo, levantando igrejas, levantando lugares de adoração. E esse lugar aqui, não é o MGA Hop Maringá, Casa de Oração Maringá, House of Prayer, não é a Casa de Oração de Maringá. Aliás, deixa eu dizer isso para vocês. E até para o pessoal daqui, não use essa linguagem. Essa é a Casa de Oração de Maringá. Não. A Casa de Oração de Maringá é composta de 700 congregações. Amém? É na soma das 700 igrejas que existem nessa cidade, que oram, que Deus olha do céu e vê a sua casa de oração, sua casa de adoração, sua casa também que proclama o Evangelho. Esse lugar é uma expressão focada em despertar oração e adoração. Pode ser que se torne uma expressão grande ou não, é com Deus isso. O tamanho da nossa influência ministerial não é nós que determinamos, é Deus que determina. E isso é muito importante nós entendermos, porque Deus, o foco principal de Deus, com você e comigo, não é, o foco número 1 de Deus não é o que nós vamos fazer por Ele, e não é o tamanho do nosso ministério. O foco número 1 de Deus é o nosso coração. Amém? O Mike Bickle fala uma frase constantemente, eu até publiquei outro dia, e essa frase é a seguinte, e ele vive nesse lugar, ensina nesse lugar, e eu tenho sido desafiado para viver nesse lugar também, todos os dias. E a frase é a seguinte: eu amo a Deus,
E eu sei que eu sou amado por Deus. Eu amo a Deus e eu sei que Deus me ama. Portanto, eu já sou uma pessoa de sucesso. Vou repetir isso. Eu amo a Deus. Eu renovo meu amor por Deus. Eu sou frágil, fraco, tropeço, mas amo a Deus. E a Bíblia me revela que Deus me ama. E isso me define como uma pessoa de sucesso. Não é o tamanho do meu ministério, não é quantos diplomas eu tenho, não é quantas línguas eu falo, não é quantos países eu já visitei, não é quantas pessoas me conhecem, não é o tamanho do meu Facebook ou do meu Instagram. Nada disso me define como pessoa de sucesso. Aos olhos da eternidade, eu e você já somos pessoas de sucesso, porque nós amamos a Deus e somos amados por Deus. Amém? E, irmãos, basicamente eu quero deixar isso com vocês nesta manhã. Então, deixa eu entrar na palavra por alguns minutos e deixar com vocês. Eu não quero pregar longamente para vocês. Eu vou falar 2 textos que vocês já conhecem, já pregam nele. Mas eu tenho sido desafiado por esses 2 textos há anos. Um é Mateus 22 e o outro é João 15. E são as últimas 2 falas ou pregações ou ministrações de Jesus em público. Em Mateus 22, Jesus está falando com o público em geral, com os fariseus, mas ele está falando com Israel, está falando com a nação. É a última aparição de Jesus em público antes dele ir para a cruz. Então é importante prestar atenção. O que Jesus falou nessa última pregação? O que era importante para Jesus? Imagino Jesus naquela manhã, gastando tempo com o Pai, orando. Pai, é a minha última ministração, é a minha última expressão para Israel, é a última palavra que eu vou deixar para Israel. Pai, eu quero dizer aquilo que é o mais importante para nós. Eu quero dizer aquilo que o Senhor já disse lá no começo, mas eu quero repetir com mais intensidade. Mateus 22. E João 15 é a última, na verdade João 13, 14, 15 e 16, 17. Então de João 13 a 17 é a última conversa de Jesus com seus discípulos em particular. É o último tempo de Jesus, porque João 18, nós estamos na quinta-feira à noite. Então João de 13 a 17 é quinta-feira à noite. Ok? E culmina com Jesus sendo preso naquela madrugada. Então, eu queria que você entendesse essa intensidade. E um dia, como para a sua vida pessoal, não para ministrar, não para ter mais mensagens. Talvez redunde em você ter mensagens, mas que sempre acontece conosco. Estude, gaste um tempo estudando mesmo, não só lendo rápido, mas parando para meditar, estudar, meditar, interagir, orar. João 13, João 14, João 15, João 16, João 17. Não leia só os capítulos isolados, porque Jesus falou, talvez por algumas horas, a sequência dessas falas, e elas todas são extremamente importantes, porque foi a última vez que Jesus está com os discípulos. E nós sabemos, biblicamente, que Jesus tinha absolutamente controle do que estava acontecendo. Então, em Mateus 22, tudo que acontece em Mateus 22 é proposital. Não foi acidental. Porque Jesus, quando saiu lá do interior e veio para Jerusalém, nessa última vinda, o Evangelho nos revela que Jesus disse para os discípulos: vamos para Jerusalém, porque é chegada a minha hora. E eles disseram até: para que nós vamos lá, Jesus? Estão querendo nos prender, nos matar, vão fazer com a gente o que... E Jesus fala: vocês não estão entendendo, para esta hora o Filho do Homem veio, para esta hora eu vim. Sim, e aí Jesus profetiza antes de chegar em Jerusalém, alguns capítulos antes: sim, o Filho do Homem será preso, o Filho do Homem será morto, vocês vão me abandonar, mas tudo bem, Jesus fala, tudo bem, isso já está escrito, isso tem que acontecer, eu já sei que isso tudo vai acontecer. Mas vocês vão voltar para mim. Depois que acontecer tudo isso, vocês vão voltar. Mas eu vou ficar sozinho, eu vou ser abandonado até por vocês, porque é assim que vai acontecer. Então vamos para Jerusalém. Então Jesus está
absolutamente no controle de cada minuto, de cada hora, como ele sempre esteve, mas é muito intenso a revelação bíblica nessa última semana de Jesus na terra. E Jesus chega, vai várias vezes em Jerusalém, vai e volta, porque ele ficou em Betânia, e ele foi e voltou, e algumas vezes ele passava a noite no jardim, no Monte das Oliveiras, mas boa parte do tempo ele fazia esse percurso, que era 2 quilômetros, 3 quilômetros de percurso entre Betânia e Jerusalém. Algumas vezes ele ficava ali no Monte das Oliveiras. Isso é João 13, 14, 15, 16, que é a quinta-feira. Mateus 22 é a última aparição pública de Jesus, naquela semana. E o que nós temos em Mateus 22? Nós temos Jesus dizendo, com toda a ênfase, o maior de todos os mandamentos. O maior e o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, toda a tua energia, com tudo que você tem. Esse é o maior e o primeiro, é o mais importante e é o primeiro. E Deus tinha falado isso para Moisés lá atrás em Deuteronômio, que é o primeiro mandamento. Jesus acrescenta uma parábola. Jesus fala, não é só o primeiro, é o maior. E aí amarás o teu próximo como a ti mesmo, e em cima disso tudo se resume a lei, se resume todas as coisas. Ama a Deus. Israel ama a Deus. Igreja ama a Deus. E é muito forte Jesus ter usado sua última fala pública para nos chamar de volta, para entender que o que Deus quer, primariamente, é o nosso amor, é a nossa entrega, é o nosso coração. Antes de qualquer outra coisa, Deus quer o teu coração. Deus quer isso que só você pode dar, que só eu posso dar, porque amor é voluntário. Amor é uma entrega que nós fazemos. Por isso ele fala, amarás o Senhor teu Deus. É um mandamento e é prioridade na agenda de Deus. Deus, em outras palavras, Deus vai trabalhar com a igreja, com você e comigo, antes mesmo de qualquer outra coisa. Deus vai, às vezes, fazer você crescer e às vezes até te podar. Deus vai fazer tudo que está ao alcance dele para chamar a sua atenção para esse lugar. A agenda número 1 de Deus não é o nosso ministério, é o nosso coração. E é deste lugar de encontrar o amor de Deus que todas as outras coisas precisam fluir. Porque se não fluir da renovação do nosso amor por Deus, do nosso entendimento de que eu amo a Deus e Deus me ama, portanto eu já sou uma pessoa de sucesso, nós corremos o risco de entrar num lugar que Israel entrou por muitos anos e que gerações entraram, de acharmos que o nosso valor em Deus está nas outras coisas. Embora Deus valorize extremamente as outras coisas, há promessas e há galardões e há importância em cumprirmos o nosso chamado, ele tem que ser o fruto do nosso amor por Deus. E o nosso coração precisa se renovar constantemente nesse lugar. E aí, nós vamos para João 15. Eu falei para vocês de João 13, 14, 15, 16, 17. João 17 é a oração de Jesus por nós, a oração final. Mas em João 15, que está bem no meio desse texto, quando Jesus está pela última vez com seus discípulos, ele vai falar exatamente, eu vou ensinar vocês como vocês vão amar Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Como vocês vão viver neste lugar. Alguns anos atrás, a minha esposa teve um encontro com o Senhor, muito forte, muito radical, muito intenso, talvez um dos encontros que mais impactou a vida dela e que nos colocou numa trajetória muito nova no nosso ministério, muito de refocar quais eram as nossas prioridades, o que era importante para nós, e voltar para este lugar. E Deus basicamente falou isso para ela. Eu vou te falar a coisa mais importante que vai
fazer da sua vida uma vida de sucesso e de plenitude, e que vai fazer de você, enfim, tudo que você sonhou e que eu sonhei para você. E a palavra que Deus deu para ela foi exatamente essa: me ama para você viver. Me ama. Uau, estava esperando que o Senhor ia dar um monte de estratégia ministerial, e que o Senhor ia falar um monte de coisa do que eu vou fazer, e um monte de coisa como fazer, e como... Né? Foi nessa mesma época que Deus visitou ela e me deixou muito bravo, literalmente. Porque todo pastor, todo líder quer ganhar vidas, e quer ter um ministério de expressão, e quer ter... Se você está pastoreando uma igreja local, é legítimo que você ame, que a sua igreja cresça em todos os sentidos, espiritualmente, numericamente e tudo mais. E isso é o normal. E Deus quer isso, na maioria das vezes. Deus quer, mas algumas vezes Deus nos surpreende. E foi nessa época nós estávamos num movimento de pequenos grupos de células, e estávamos crescendo até um pouco no contexto de Londres, e experimentando algumas coisas, mas a igreja chegava num patamar, não passava desse patamar, e às vezes as pessoas mudavam, iam para outro lugar e voltavam para o país, e a gente estava assim, mas a gente estava com focos, e aí Deus visitou ela um dia e falou assim, e ela estava orando sobre o crescimento da igreja, sobre números, sobre e tal, e Deus tinha falado, me ama para você viver. E aí Deus, depois de um tempo, falou para ela, eu quero te dizer uma coisa, literalmente assim, a sua igreja não vai crescer. Eu fiquei muito bravo com Deus quando Ele falou isso, para dizer a verdade para vocês. Como assim, Deus? E Deus ainda falou mais, Deus falou assim, para outros servos meus eu tenho igrejas grandes, para vocês não. Como assim, Deus? O senhor está meio equivocado. E me levou uns 6 meses para eu assimilar em oração e aceitar que não tinha sido o diabo que tinha falado isso, que tinha sido Deus. Para dizer a verdade para vocês. Eu acho que mais. Foi só depois, quando eu tive algumas experiências com o Senhor, e eu comecei a entender, e eu fui aceitando, meio que, ok, não é? O que o Senhor tem, então? E foi assim. E quando ela me falou isso, eu falei assim, isso aí não é de Deus, não. Você não ouviu Deus direito. Invariavelmente, quando minha esposa tem umas revelações, antes era assim, a minha primeira reação sempre era, não é de Deus, isso você não está, precisa orar mais. Mas Deus falou, para vocês não. Mas depois ele amadureceu algumas coisas. E no nosso caso, no meu caso, é muito pessoal isso. Deus falou, porque se vocês tiverem uma igreja grande, vocês vão perder o foco. Vocês vão sair do lugar que eu quero vocês. Vocês vão colocar o coração de vocês e não vão responder mais ao lugar que eu quero levar vocês. Vocês vão ficar satisfeitos. Irmãos, nós nos satisfazemos com muito pouco. Nós nos satisfazemos, basta 300 pessoas já satisfaz a gente, porque dá segurança, dá... Ainda mais 300 pessoas em Londres. Pronto, não precisa de mais nada, já te dá uma série de coisas que te deixa muito tranquilo como pastor. 500 então, uau, 1000 pessoas. E não é que todo mundo é assim. E Deus tem ministérios grandes, tem pessoas que têm chamado para ter igreja para 10 mil membros, e eu amo pastores que têm coisas lindas que Deus está fazendo. E não é esse o ponto que eu estou falando. Estou contando uma experiência pessoal para dizer que Deus disse para nós, não. E eu precisei lidar aí com isso, porque o meu foco principal naquela época era o crescimento da minha igreja. Esse era o que ocupava minha oração número 1, era onde eu mais jejuava, era onde eu mais orava, era onde eu gastava energia, onde eu gastava planejando, onde eu fazia apostila, onde eu fazia material. Era o meu foco número 1. E levou tempo para e foi nessa época, depois desse período, que eu comecei a orar, e Deus me levou para João 13, 14, 15 e 16. E nesses últimos 15 anos, Deus não me deixa sair de João 15. E tem sido alimento para mim, porque tem me dado um novo paradigma, me dado um novo óculos. Eu quero ser uma pessoa que toque vidas para o Senhor. Eu quero cumprir o ministério que Deus tem para mim. E aí, Deus nos tirou de lá e nos levou para Kansas City. Hoje a gente está
ministrando em muitos lugares, e às vezes a gente ministra em lugares bem grandes, às vezes a gente ministra em lugares pequenos, às vezes a gente ministra para 50 pessoas, às vezes para 10 mil pessoas. Mas por causa daquele período, irmãos, eu entendi que do ponto de vista de Deus não faz a menor diferença se eu estou ministrando para 10 mil pessoas ou para 50 pessoas. Se eu estou no lugar certo em obediência. E se o meu coração está naquele lugar, eu amo a Deus, Deus me ama, portanto, eu já sou uma pessoa de sucesso. O meu sucesso não é definido pelo tamanho da minha influência. Na eternidade, quando eu e você estivermos com Jesus naquele dia, Ele não vai perguntar, a primeira coisa que Ele vai perguntar não vai ser, me fala um pouco do tamanho do seu ministério, me fala um pouco da sua influência. Uau! Você tinha 10 mil seguidores no Facebook, como você foi? Ele não vai conversar sobre isso com a gente. A primeira coisa que Ele vai perguntar é, você me amou? Vamos conversar sobre o primeiro mandamento, aquele que eu falei que era o mais importante e o que era o prioritário. Isso tem sido um desafio. Eu não estou falando para vocês de um lugar de quem já chegou lá, quem já entendeu. Então, o que Jesus fala em João 15, eu vou deixar vocês com isso. Em João 15, quando Jesus está para ir embora, não é? Ele diz para os discípulos, eu vou dizer para vocês o segredo do sucesso. Vocês já andaram comigo 3 anos e meio. Vocês viram como é que eu curo, como é que eu oro. Então, vocês têm fé para os dons. Vocês já foram de 2 em 2 e já curaram pessoas, já viram até morto ressuscitar. Vocês já viram tudo. Vocês têm a palavra, vocês têm o ensino teológico correto, porque nunca existiu um seminário bíblico na terra como o que aqueles 12 homens passaram em 3 anos e meio. Eles foram ensinados por Deus, que se fez carne. Não é? Nunca existiu um professor de teologia tão efetivo como Jesus. Nunca existiu alguém tão... Então, era de se supor que, ok, 3 anos e meio, vocês estão prontos, está tudo ok, vocês aprenderam, já ensinei para vocês ponto A, B, C, D, vai, planta igreja assim agora, faz isso, faz aquilo. E Jesus não fala nada disso em João 13, 14, 15, 16. Especialmente em João 15, Deus fala, presta atenção, vocês ainda não podem nem começar ministério. Vocês precisam entender este lugar. E ali, irmãos, os discípulos ainda estavam um pouco duros, na verdade. Se você olhar o contexto, eles estavam, poucos capítulos antes, eles estavam brigando para ver quem ia ser o maior no reino dos céus. Para ver quem ia ser o mais influente. O próprio João, que escreve aqui, com o irmão dele, tinha pedido para a mãe dele, mãe, vai lá e fala com Jesus, a senhora é mais chegada de Maria e é mais chegada do time. Algumas pessoas dizem que João era um primo distante de Jesus, João, o evangelista, ele era bem mais novo. Mãe, vai lá e pede para um sentar à tua direita e outro à tua esquerda. E aí então você lê, os discípulos não estavam, quando Jesus fala isso aqui, mas lá, depois que todos eles abandonaram, naquela mesma noite, quando todos eles saíram correndo, por que nenhum dos discípulos estava com Jesus na hora da cruz, a não ser João? À distância. E João tinha uma certa influência com os fariseus, e João tinha uma certa influência com os religiosos lá por causa da família dele, e ele ficou lá porque ele era meio protegido. Lembra quando ele entrou na casa do sumo sacerdote e ele foi reconhecido? Porque a família dele tinha influência lá. Os outros todos não estavam lá porque eles fugiram, provavelmente para Betânia. E eles ficaram lá escondidos. Quando eles voltaram, Jesus já tinha sido crucificado e já estava no túmulo. Tanto é que eles não sabiam onde Jesus tinha sido enterrado. Eles não estavam lá. E Pedro tinha ido chorar porque tinha traído Jesus 3 vezes. Ele também não estava lá. Todos eles fugiram. Então, depois da morte de Jesus e na ressurreição, por isso que você acha eles relutantes, será que ele ressuscitou mesmo? Porque eles estavam assim, se ele ressuscitou, é legal, mas não é muito bom para a gente, porque o que vai acontecer agora? Nós traímos ele, nós fomos embora. Por isso que Jesus vem e fica aquele tempo com eles, 40 dias, restaurando eles, né? Tudo bem, queridos, venham que vocês continuam sendo meus discípulos. Pedro, você me ama, apacenta minhas ovelhas. E Jesus passa todo aquele tempo. Mas foi depois que eles entenderam a profundidade do que Jesus falou aqui em João 15. Porque antes eles achavam que eles eram capazes e tal. Mas eles entenderam João 15. E nós precisamos entender João 15 desse lugar. E o que Jesus fala em João 15?
Basicamente, Jesus fala assim: se vocês quiserem ser pessoas de sucesso, priorizem habitar em mim, ficar comigo. E Jesus repete por 12 vezes a palavra: habitem em mim e eu habitarei em vocês. De João 15, do verso 3 ao verso 10, 11 e 12. Por 12 vezes Jesus repete, é único na Bíblia. E Jesus fala: o segredo para vocês conseguirem me amar, amar a Deus, é que vocês precisam priorizar, habitar em mim. Jesus fala: vocês já estão limpos, vocês já creram, vocês já estão ok, vocês já estão sendo podados, mas tem algo que vocês vão precisar entrar nesse próximo estágio. Por isso que vocês precisam ficar em Jerusalém até o Espírito Santo vir, porque eu vou para o céu e o Espírito Santo será enviado. Não é? A obra completa é a terceira pessoa da Trindade vir, porque a partir de agora tem uma nova dinâmica acontecendo. O Espírito Santo está habitando em mim corporalmente, mas eu vou morrer na cruz e eu vou para o céu. E aí uma transição vai acontecer. O Espírito Santo que habita em mim hoje, a terceira pessoa de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, como ele é chamado, ele vai, a partir da minha morte e ressurreição, porque eu vou resolver a questão da essência da natureza pecaminosa no ser humano, e eu vou preparar vocês internamente. Eu vou remover a raiz do pecado. Deus não pode habitar no pecado, Deus não pode morar no pecado. A partir daí, eu vou inaugurar uma nova raça. Para isso eu vim, o novo Adão, o segundo Adão. Eu vou, com a minha morte, com o derramar do meu sangue, e vocês crendo em mim, e vocês já creem, Jesus está falando com os discípulos, mas isso é para nós, vocês vão se tornar a nova morada de Deus na terra. Até agora sou eu, mas a partir de agora, vocês vão ser a nova morada de Deus na terra. Por isso que vocês têm que esperar em Jerusalém, para que essa transição se complete, porque o Espírito Santo vai ser derramado, e ele virá em vocês, João 14, João 16, e ele morará em vocês, e ele ficará em vocês. O mundo não o conhecerá, não o verá, nem saberá dele, falará dele, mas não vai entender, mas vocês o conhecerão, o verão, o ouvirão e andarão com ele. Que é João 16. E vocês internamente se tornarão seres espirituais, nascerão de novo e se tornarão o templo de Deus em espírito, que é 1 Coríntios 3,16. Vocês vão ser seres aqui na terra que vão ter essa capacidade espiritual de se juntarem a mim, de se tornarem um comigo. Vocês vão habitar literalmente em mim, e eu vou habitar literalmente em vocês. E esse é o único segredo para vocês terem uma vida de sucesso. Vida cristã não é sobre aprender regras, sobre aprender princípios. Pastorado não é sobre aprender como pregar, ou como... É isso também, mas isso está lá. É sobre cultivar a intimidade e o relacionamento com Jesus na nossa vida, constante e diariamente. Os discípulos descobriram, depois de Atos 2, algo que nós precisamos redescobrir. Literalmente, nós precisamos redescobrir como líderes. E aí a igreja vai redescobrir. Eles descobriram que Jesus habita em nós como um fato. E nós falamos isso teologicamente. Eu me converti, o Espírito Santo habita em mim, amém. Você tem o Espírito Santo, você é salvo, você está indo para o céu, você nasceu de novo, vamos viver. Ok, isso é um fato teológico. Mas eles descobriram que a comunhão, uma coisa é eu morar no mesmo teto que a Jaqueline. Outra coisa é eu ter tempo de intimidade com ela. São duas coisas totalmente diferentes. E os discípulos descobriram que a comunhão com Jesus e com o Espírito Santo, mas a comunhão com Jesus, e o foco de Jesus era, habita em mim, que a comunhão com Jesus
crescia, aumentava a sensibilidade deles. Eles ouviam mais a voz de Jesus internamente e externamente, muitas vezes, profeticamente, mas a ênfase é interna. Eles conectavam mais com a realidade de Jesus no céu, com a realidade de Jesus dele, quando eles oravam e jejuavam. E quando eles abriam a Bíblia em oração, num contexto de um estilo de vida de jejum, eles descobriram que o Jesus que esteve com eles até poucos anos atrás, voltava a falar com eles e a se relacionar com eles, mas não de fora para dentro agora aqui dentro. E aí, é muito intenso quando você começa a ler Atos, o estilo de vida dos apóstolos, porque eles descobriram João 15, sem mim nada podeis fazer. E se vocês não cultivarem o habitar em mim e tentarem ser independentes, porque vocês já têm os fatos teológicos, o treinamento, vocês vão se frustrar, vocês vão se esgotar, vocês vão fazer e depois ficar até ofendidos comigo, quando o que vocês fizeram passar. Irmãos, quantos de vocês já descobriram que a gente não consegue viver dos resultados passados? Não importa se você tem 10 mil membros na sua igreja ou 1000 membros, a gente não consegue viver do ontem. É legal, é lembrança, e ok, tá, a gente vai ter fruto, mas a gente só consegue viver do hoje. E uma das razões do porquê há muitos pastores e líderes e pastoras e líderes de ministério, líderes de igreja, pessoas trabalhando com a gente na igreja, que as pessoas se esgotam, é que a gente às vezes fica tentando fazer eles viverem do ontem. Ninguém vive do ontem, irmão. Você não vive nem da comida que você comeu ontem. Oh, que legal aquele peixe que eu comi um mês passado lá e tal, mas eu já estou falando o que eu vou comer hoje à noite. Porque eu só vivo do sabor de hoje. E Jesus está dizendo assim, eu tenho uma vida para vocês, diária, em mim. Eu vou me manifestar a vocês diariamente, vocês vão crescer, e é de glória em glória, não é assim, uma experiência, e eu vivo dessa experiência, e meu ministério é baseado nessa experiência, é de glória em glória. E o fato é que os discípulos descobriram isso, habitar em Jesus. E é uma coisa, e eu quero falar prático e finalizar com isso. Como habitar? Eu já habito nele, mas eu quero falar de uma coisa prática. Habitar em Jesus precisa passar por essa coisa prática de nós gastarmos tempo com Ele diariamente. Gastamos tempo com Ele quando estamos no carro, quando estamos dizendo glória a Deus e tal. Mas, irmãos, nós podemos gastar muito tempo com as coisas dEle. Por anos, eu gastei tempo com as coisas de Jesus, achando que eu estava gastando tempo com Ele. Por anos, eu começava meu dia falando, ok, sei que eu tenho que ter um devocional. E aí não fazia, porque, na verdade, eu tinha marcado um atendimento para as 9 horas, tinha acordado um pouquinho atrasado, estava um pouco cansado, tinha ido dormir tarde na noite anterior, e eu tinha que ir atender, e aí eu ia para o atendimento das 9, depois o outro das 10, e depois eu tinha que ir para o banco ao meio-dia, e depois eu tinha que resolver um problema administrativo da igreja às 2, e depois eu tinha que pregar no culto da quarta-feira à noite, porque isso era uma quarta-feira, então eu tinha que parar um pouco para pegar uma mensagem que eu já tinha lá nos meus arquivos, ou ministrar alguma coisa, e aí no outro dia, ok, eu tenho que fazer um devocional, mas eu também agendei, porque tem essa situação, e aí alguém me ligou porque tem uma crise acontecendo e eu tenho que ir no hospital, e aí passava a semana, e há 2 semanas, e há 3 semanas, e eu olhava, e eu tinha orado dessa semana inteira, eu tinha estado literalmente com o Senhor, talvez 5% do meu tempo, mas a minha justificativa para Deus era, mas o Senhor entende, né, Deus? Eu estou trabalhando para o Senhor. Esse era o meu argumento pessoal. Eu não falava isso para ninguém. Claro que eu não queria falar isso para os membros da igreja, né? Afinal de contas, o pastor é espiritual, né? E as pessoas falavam, o pastor é diferente, o senhor é tempo integral, o senhor ora, né? O senhor tem vida com Deus e tal. E eu, irmão, claro. Além de tudo, tinha que pôr uma fachada espiritual. E aí, irmãos, nessa fase que Deus começou a desconfigurar a minha vida, há anos atrás, o Senhor começou a falar, eu amo que você trabalha para mim, eu amo que você está correndo tanto, mas isso não é estar comigo.
não é estar comigo. E você não vai sobreviver espiritualmente, e nem emocionalmente, e nem ministerialmente, se você continuar nesse lugar. Foi minha experiência. Porque, por mais equilíbrio que você tenha, por mais entendimento que você tenha, é no habitar comigo que você vai crescer no amor por mim, e que o teu foco não vai ser o que você faz. Porque quando a gente vive nesse estilo, o nosso foco passa a ser, até na nossa vida de oração, a gente passa a trazer as nossas realizações para Deus. Deus, a gente não fica falando toda hora, mas a gente tem uma carteirinha para mostrar para Deus, né? A gente tem uma pré-qualificação. Eu sou pastor há tantos anos, eu sou fiel há tantos anos, eu sou marido fiel há tantos anos. Irmãos, tudo volta para o lugar, eu quero deixar vocês com isso. Nada substitui o tempo que você gasta com Deus para aquecer o teu coração com Jesus. E se nós não fizermos, não reorientarmos a nossa vida, não excluirmos coisas da nossa agenda, não abrirmos mãos de coisas que são boas, mas que estão nos tirando da uma necessária. Porque, irmãos, não é o pecado muitas vezes que está nos tirando deste lugar. Não, são as coisas boas. Aconselhar é bom. Cuidar das pessoas é bom. Resolver coisas administrativas é bom. Cuidar da família é bom. São as coisas boas que ocupam às vezes todo o nosso tempo e que fazem a gente entrar nesse ciclo, nesse ciclo, nesse ciclo. E passam anos e de repente você olha para a sua própria vida e o seu coração está frio, está longe, você está levando as coisas e você começa a entrar em crises por falta de cultivar essa vida em Deus. E aí eu finalizo deixando vocês com esse verso aqui. Por que os discípulos fizeram isso lá em Atos, irmãos? Atos, capítulo 6, verso 4. Atos 6, 4, só guardem isso. Eles estavam com uma igreja, devia ter uns 20 mil membros. Se você ler Atos 1, 2, 3, 4, você vai ver, se converteu 3 mil, depois 4 mil, depois uma multidão. A igreja era muito grande. Os 12 estavam lá juntos, em Jerusalém, pastoreando a igreja, os 12 apóstolos. E teve uma crise administrativa na igreja, uma crise institucional. Como é que a gente vai administrar? Está um pouco confuso. E veio reclamação, houve uma crise real na igreja. A igreja era muito grande. E os 12 se reuniram e falaram, ok, o que nós vamos fazer? E talvez se fôssemos nós num conselho ministerial, se eu estivesse lá naquela reunião, há tempos atrás, eu acho que diria assim, ei, 12? Vamos colocar 2 para cuidar dessa parte administrativa, 2 apóstolos, afinal de contas, apóstolo tem mais autoridade, e aí a gente reveza, a cada 6 meses muda os 2 ou os 3, porque já tem 12, os outros 5 ficam, e aí fica revezando, enquanto uns pregam por um período, os outros cuidam dessa parte. E aliás, talvez um de nós deveria ir lá para fazer um curso de pós-graduação em administração da igreja, porque a igreja cresceu tanto, a gente precisa de administrador. Pedro, você não quer ir para Alexandria fazer um curso de administração da igreja? Talvez outros 2 podiam fazer uma especialização em administração de pessoas. Um outro podia fazer psicologia, porque afinal de contas entender esse povo está difícil. Vamos tentar fazer psicologia, porque aí o Freud, o Jung pode ajudar a gente a entender esse povo. Esse povo aí, sabe, cuidar deles para Deus é difícil, a psicologia vai ajudar a gente. E aí a gente se especializa em psicologia, se especializa em administração da igreja, se especializa em contabilidade, e aí a gente divide o trabalho. Eu acho que eu teria dado esse conselho. Mas os 12 voltaram para a igreja e disseram assim, escolham pessoas espirituais, cheias do Espírito, não é qualquer um, para cuidar, e eu gosto dessa expressão que eles usaram lá, para cuidar desse negócio. Esse é um negócio, e não é uma palavra negativa, negócio, não, na Bíblia. Eles não estavam usando a palavra negativamente. Negócio importante. Negócio de cuidar das viúvas, de cuidar do dinheiro, de cuidar disso, de cuidar daquilo, de administrar.
Pessoas que tenham esse chamado. Quanto a nós 12, sabe o que nós vamos fazer? Nós não é concebível, essa foi a palavra que eles usaram no original. Nós não vamos sobreviver se nós sairmos da oração e da palavra. Quanto a nós, não nos convém, porque nós já sabemos que quando a gente ficou distraído, a gente traiu Jesus lá atrás, a gente abandonou o barco, e nós descobrimos que se a gente não cultivar a comunhão diária com Jesus, e alimentar da palavra, e ter a vida de Deus fluindo em nós sabemos quem nós somos. A gente é bem fraquinho. Quanto a nós vamos ficar nesse lugar. Eu acho que o grande desafio para a igreja moderna, para nós como pastores, é que a nossa resposta às demandas do ministério não tem sido essa, em regra. Nossa resposta tem sido a outra. Eu sou tão essencial que eu vou cuidar dessas coisas. Essa é a coisa mais importante da igreja, é a administração. A mais importante. Irmãos, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Por anos eu fiz isso, e aí quando o Senhor nos levou para esse lugar de oração e de ficar horas com o Senhor, eu comecei a atender muito menos, foi um período um pouco, eu comecei a cortar muito da minha agenda. E aí eu voltei a fazer algumas coisas pastorais, continuei pastoreando. E porque eu estava vivendo neste lugar de priorizar o Senhor e de priorizar a comunhão com o Senhor, sabe o que eu comecei a ver? Eu comecei a trabalhar muito menos e ter muito mais resultado. Alguns casos de alguns casais que eu tinha aconselhado por horas e horas e horas, e eu usava todas as minhas habilidades, os meus treinamentos, que são bons e importantes, porque eu gastava tempo orando por eles e orando, e não orando por eles necessariamente, orando em comunhão com Deus, estava tão cheio da presença de Deus, que eu comecei a mudar, e algumas vezes eu ouvia eles contar a história, isso e aquilo, já era até a 15ª vez que era o mesmo problema, como vocês sabem, 30ª vez, que você fala tudo o que eles têm que fazer, eles voltam a semana que vem sem ter feito nada do que você falou, e você tem que escutar tudo de novo a mesma história, e repetir de novo o mesmo conselho. Vamos lá, e você é o pastor, você tem que ter paciência, afinal de contas. Usa outra técnica, manda eles para um coach, ou faz um curso de coach, para você ficar melhorzinho e tentar entender melhor as coisas. Eu comecei a falar, peraí, ok, já conheço a história de vocês, vamos orar um pouquinho? Porque antes eu era assim, eu orava no começo do aconselhamento por 2 minutos e eu ouvia eles por 3 horas. Vamos orar um pouquinho? E alguns deles ficavam surpresos, porque aí eu não orava 2 minutos, eu ficava orando. Até Deus falar alguma coisa, eu preciso desesperadamente de Deus aqui. E sabe, irmãos, muitas vezes, Deus, ou às vezes antes deles chegarem, Deus já tinha me dado um verso ou uma palavra, naquele lugar de oração, às vezes no dia anterior, e a palavra era a chave. Liberava aquela palavra e, uau! Resolvia a situação e eu não precisava marcar um novo aconselhamento para a semana que vem, porque Deus deu a chave, a presença de Deus vinha, havia restauração, liberação, enfim, porque o Espírito Santo intervinha. Nós estamos fazendo muito trabalho na nossa própria força, achamos que nós somos os especialistas. Irmãos, nós não somos nada, sem Jesus nada podemos fazer. Nossas técnicas, não estão funcionando. Nossos jovens estão aí, nossas famílias, vocês sabem os desafios. O lugar é a comunhão com o Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos.